Olá, tudo bem? Boa tarde, sétimo ano. Eu vou ficar só na voz, vou aparecer rapidinho só para dar um abraço virtual a todos. Porque como a internet não é tão boa, né? Vocês acham que só de vocês é ruim? Não, a minha também é, tá? Então a gente vai estar rapidinho, certo? Porque a imagem de alguns outros vídeos que eu fiz ficou parada, ficou paralisada. Então para não ficar, o importante é ter a voz e os slides, tá certo? Então a gente vai fazer essa atividade diferente em que você tem que assistir o vídeo. Preste bem atenção em tudo que eu vou estar falando aqui, porque vai ajudar vocês a fazerem as atividades, tá certo? Do conteúdo de hoje, tá bom? Então, não perca nenhum momento. Escute bem, qualquer dúvida volte, o vídeo vai ficar disponível, então vocês podem ver, rever várias vezes até o conteúdo pegar, vamos dizer assim. Então, boa tarde, sejam bem-vindos, sétimo ano. O nosso conteúdo de hoje está dentro do conteúdo da unidade temática Vida e Evolução, e o objeto de aprendizado é a interferência humana na cadeia alimentar, né? Então, antes da gente iniciar sobre essa interferência humana, vamos relembrar o nosso conteúdo do ano passado, sexto ano, porque viver é recordar, a gente precisa recordar sempre, né? Então, vamos revisar. No ambiente, né, nós temos a nossa camada, que é a camada chamada de biosfera, que é a camada da vida, e nós temos dois componentes, né? Dentro dessa biosfera, nós também temos todos os seres vivos, mas também temos outros fatores, tá? Que são chamados de abióticos. E os componentes chamados de bióticos que eu acabei de falar, né? Os bióticos, começando com eles, são aqueles que têm, né, vida, vamos falar assim, entre aspas, né? Mas são todos eles que têm interferência ou podem interferir de alguma forma com as suas ações. Então, nós temos as plantas, né, e algas, que são chamadas de produtores. Nós temos aqui os consumidores, que nós temos dois tipos, né? Nós já vimos, né? Os herbívoros, os carnívoros, né? E também os onívoros, nós vimos no ano passado, né? E os decompositores, que são os fungos. Então, esses formam os componentes bióticos. Quem são os componentes abióticos? Os componentes abióticos são aqueles relacionados a todas as influências de calor, certo? Os nutrientes, a insolação, ou seja, do sol, os ciclos, né, de todos os gases, a água, os minerais, e a energia, que também vem dessa questão do calor, tá? Então, isso aqui são os fatores abióticos e bióticos, relembrando o nosso conteúdo. Aí, dentro desse ambiente, né, dentro desse contexto, nós temos as relações entre os seres. Uma das relações é a alimentar, ou seja, a forma como se alimentam. Nessa atividade, nós temos os produtores, né, as cadeias alimentares. Os produtores são a base da cadeia alimentar. Então, aqui a gente tem um exemplo que é um milho, né? E eles sempre, os produtores, são a base da cadeia alimentar. Depois nós temos os consumidores, e como está dizendo, eles precisam se alimentar de outros meios para poder sobreviver. O produtor, que é o primeiro da escala, que é justamente o nosso milho, ele já capta o seu alimento através da luz solar. Então, ele produz, já está dizendo, o produtor, ele produz o seu alimento. Já o consumidor, ele tem que buscar, tem que consumir, tá certo? Então, vamos lá. Os consumidores, eles têm escalas, categorias, de acordo com o que eles se alimentam.
O primeiro, que é o ratinho, ele é um consumidor primário. Por que consumidor primário? Porque ele está se alimentando do produtor. Por sua vez, a cobra, que se alimenta do rato, que se alimentou do milho, ela é um consumidor secundário. Então, aí eu tenho outra categoria de consumidor. E dentro dessa cadeia que a gente está finalizando, nós temos a coruja, que se alimenta da cobra. Sendo assim, ela é um consumidor terciário, porque a cobra se alimentou do rato, que se alimentou do produtor. E aí nós temos a cadeia alimentar. Aí vamos agora ver a interferência do homem dentro dessas cadeias. A gente tem a questão de que esse desenvolvimento, o que é esse desenvolvimento, né? Por que a gente estava lá em cadeia alimentar e passou para desenvolvimento? Nós sabemos que o mundo ele está em constante transformação. E essas transformações, elas ultrapassam não só a questão alimentar, mas também a questão da sustentabilidade, todas as outras formas, né, que o homem tem de ação, tá certo? E aí o desenvolvimento sustentável, ele está ligado diretamente às ações do homem, né? Então, o que seria esse desenvolvimento, só que sendo sustentável? Ele seria a manutenção, né, das bases vitais da produção e reprodução do homem e suas atividades, só que pensando e garantindo para gerações futuras a oportunidade de ter e desfrutar dos mesmos recursos, né? Quando a gente fala sobre a questão de você consumir muito a água, se você gastar muita água, não tiver preocupação, com certeza, lá na frente, os filhos de vocês, ó, que vai estar saindo há um bom tempo, mas os filhos de vocês podem não ter a quantidade de água que vocês têm hoje. Então, quando você utiliza um recurso, você tem que pensar que ele pode se esgotar. Então, você tem que pensar em ações sustentáveis, ações que podem ajudar a você garantir esse bem, né, por muito tempo, tá certo? Então, vamos continuar, né? Ainda falando, né, sobre essa questão do ambiente, ele pode ser natural e artificial, né? Por isso que a gente falou do desenvolvimento. Porque o natural já é a própria natureza, né? Ela é constituída pela biosfera, ela é constituída pelo solo, a água, aquele primeiro que a gente falou lá dos fatores bióticos e abióticos, né? O ar, né, atmosférico, a flora, a fauna, enfim, tudo. E o ambiente artificial é aquele espaço construído pelo homem, né? Quando a gente tem ruas, praças, as casas, né? Então, tudo isso são os meios artificiais. E quando se tem a interferência dentro do meio ambiental ou meio natural, lá, né, para poder você montar um artificial, a gente tem esse desenvolvimento que a gente viu. E a gente tem que batalhar para que esse desenvolvimento ele seja sustentável, porque se não for, muitos recursos vão se perder, vão faltar. O que é que se pode ter com esse desenvolvimento sem ser sustentável? Ou seja, sem o cuidado do homem. Ele pode causar enchentes, como a gente está vendo na imagem, né? Esse crescimento acelerado da população urbana, ele faz com que se desmate várias áreas e aí vão criando, né, poucas canalizações de rios, né? E essa canalização, ó, é justamente a questão da impermeabilidade do solo. E aí o que que acontece? Esses resíduos, né, esse lixo que fica ali acumulado, né, acaba causando, quando vem a chuva, várias enchentes, né? Então, doenças podem se alastrar, como a gente tem um exemplo, a leptospirose, que vem justamente da urina do rato, né? Então, pode causar doenças ao homem. Então, o cuidado com essa questão
de lixo, né? Os desperdício de resíduos, como nós vimos, né? No ano passado, né? Vídeos sobre o lixão, não sei se vocês lembram, né? Outro problema são as ilhas de calor, que são como se fossem, né, microclimas urbanos, que são decorrentes justamente das edificações, né, do concreto e a hipermeabilização do solo, ou seja, né, a questão quando tem o asfalto, né, que evita essa hipermeabilização da água lá no solo. Então, o que é que vai causar? Né? Vai ser um problema ambiental que vai interferir na qualidade de vida e causar um desconforto, né? Nós temos aqui o exemplo da cidade de São Paulo, em que existem temperaturas muito elevadas em alguns pontos, como vocês podem ver aqui, né? Que eu estou até grifando aqui para vocês. Essas áreas mais avermelhadas, elas são locais em que se tem uma grande, né? Uma alta temperatura, né? E já nas cidades, né? Mais na região do sul, né? Onde há um pouco de mata e não existem prédios, o que é que acontece, ó? A gente já tem uma menor, né? Taxa de temperatura, né? Então a gente vê que quando nós temos natureza, né, e ou ela é tida de forma equilibrada com os centros urbanos, você pode ter sim uma menor, né, uma menor temperatura, né? Então ajuda bastante. Outra causa também é a questão da inversão térmica. O fluxo normal dessa inversão, a gente já viu isso quando a gente estava estudando sobre o calor, né? Nas aulas anteriores a gente falou sobre ele. Então a gente sabe que a gente tem o ar, né, mais frio que fica em cima, por isso as serras são frias, nós já vimos isso, né? Nas primeiras aulas ainda presenciais a gente falou sobre isso, né? O ar aqui é um pouco frio, né, já frio, e aqui quente, ou seja, quanto mais baixo, mais quente. Por isso que às vezes a gente fala, por que é tão alto e é frio, se é mais perto do sol, né? Às vezes a gente fala isso, né? Mas não é, né? É a questão mesmo do ar. Só que o que acontece? Quando nós temos essa inversão que é causada justamente pelos poluentes na atmosfera, o ar, né, esse ar que é mais frio, ele é muito denso, ou seja, denso significa, entre aspas, pesado, né? Então, a gente até falou sobre a geladeira. Por que é que a geladeira ou congelador é em cima e não embaixo, né? A gente falou também sobre isso. Então, há alguns conceitos parecidos. O que é que acontece? O ar frio, ele é muito mais denso. E aí, o que é que acontece? A camada de ar, né, mais quente e é menos densa, ela provoca essa alteração na temperatura e causa aí esse desconforto ambiental. Então aí fica tudo mais quente, né? Então devido a isso, e a gente está sentindo essas temperaturas mais quentes, né? Aqui na serra, eu sou de serra, mas a nossa serra ela está muito quente, embora, né, a gente tenha uma temperatura um pouco mais baixa do que a de vocês, mas aqui também é bem quente, está bem quente, né? E pela lógica seria frio, né? Frio o tempo todo. Então aqui outro fator, né? Outro interferência, outro desequilíbrio, nós temos as chuvas ácidas. Aqui a gente não tem tanto, mas em São Paulo, nos grandes centros urbanos, essa chuva ácida, ela causa vários problemas, né? Devido à reação, né, com o ar atmosférico do enxofre e do nitrogênio, que são liberados pelas fumaças das indústrias, né? Então, de veículos, né? Então, onde tem muito carro, muita indústria, elas podem causar essas chuvas ácidas. E na chuva ácida, ela vai causar uma... abaixo, acima, vamos dizer assim, acima dos prédios, né? Você consegue visualizar uma camada bem forte, né? Você consegue ver, principalmente em São Paulo, para quem já foi ou para quem conhece alguém que foi, você pode perguntar como o ar lá é diferente, é um ar pesado. E aí o que acontece? Pesado entre aspas, né? É um ar que a gente... É como se você sentisse ele, né? Você não só respirasse, você sentisse. Enfim, é difícil até explicar, né? De forma assim, mais simplificada. Mas ele consegue ser visto, né?
E o ar puro, a gente sabe que o ar puro a gente nem visualiza ele, né? A gente só está respirando para as nossas atividades celulares. Mas esse ar, ele consegue ser visto e ele tem um poder, vamos dizer assim, né? De, infelizmente, causar problemas, né, respiratórios e vir com essa questão da chuva ácida, né? E aí, justamente devido a esses poluentes que vêm, né, da indústria e também da queima de combustíveis fósseis, né? Então, eles são liberados enxofre e nitrogênio, tá certo? Ó, enxofre e nitrogênio, que causam justamente esses danos aí. E quando ele cai, essas chuvas ácidas, ela derrete algumas partes metálicas, tá? E também edifícios, enfim, então muito cuidado com elas. O aquecimento global, que nós já falamos sobre ele, que é justamente a questão da emissão do CO2, né, pelas chaminés dos carros, das indústrias, né, e aí ele vai se alojando entre, né, falando assim no termo, nessas camadas, fazendo com que a gente absorva mais calor que vem do sol, e aí vai causando esse aquecimento global, né, juntamente com a inversão térmica, né. E aí a desertificação, que é decorrente do uso excessivo do solo, né, em práticas agrícolas, e elas não estão visando nessa conservação. Então, o uso intensivo, a queimada, né, que às vezes as pessoas queimam o solo para poder depois plantar, fazer o plantio novamente. Então, tudo isso pode causar essa desertificação do solo. E aí, né, acaba abandonando aquela área, o homem, né, para ir para outra e vai causando mais danos aí à natureza, né? Então, tem que se pensar numa agricultura sustentável, né? Os assoramentos do rio, que é nada mais, nada menos do que um acúmulo de matéria orgânica devido ao lançamento de resíduos, né, de lixo, de esgoto, e aí vai aglomerando dentro do leito dos rios, e aí vai tendo a diminuição, né, da biodiversidade, vai diminuindo também a questão da navegabilidade, ou seja, as pessoas vão andando menos ali, os animais morrem, né, vai causando também aquela espuma branca que às vezes a gente vê até nos jornais, né, que aquilo ali é poluição, tá certo? Então, tudo isso é acarretado pelo lançamento de esgotos dentro do lixo. Ainda falando de água, a gente tem também a questão da escassez, né? Da escassez da água. A gente sabe que apenas 1% da água doce ela é acessível para nós, né? A gente sabe que o nosso planeta, apesar de ser chamado planeta Terra, ele tem mais água do que terra. Mas essa água, a maioria, ela está, né, nos mares e oceanos, ó, 97%, tá até aqui no gráfico, né, para vocês. E aí apenas 1% é para o consumo, né? Então muito pouco, tá? Então por isso que a gente tem que cuidar da nossa água para que não se desperdice, não se jogue. Quando a gente vai escovar os dentes, né, deixa lá a torneira ligada, fecha, depois liga de novo, enfim, vários cuidados que a gente tem que ter, né? Desde a questão da luz, enfim, vários cuidados que depois em outros momentos também a gente vai estar falando sobre isso, tá certo? A vida marinha, aqui tem um exemplo de uma tartaruga, né, que está se alimentando de plástico, de uma sacola plástica, né? E infelizmente muitos animais acabam morrendo devido a essa ação humana dentro dos oceanos, né? Agora é a sua vez. Você, nesse momento, você pausa o seu vídeo, copia as questões, tá certo? No caderno. São questões pequenas, curtas, não vai utilizar muitas linhas do seu caderno, tá bom? E manda a resposta, tá certo? Só são duas questõezinhas bem simples. Então, você, na primeira questão, você pausa o vídeo, copia, faz a reflexão, reflete a questão e depois responde. E depois vai para a segunda questão. A primeira questão eu vou ler, analise a imagem abaixo, ao lado, e escreva o que você acha que acontece com os seres vivos desse ecossistema pela interferência humana. Nós comentamos bastante, então vocês vão aí falar o que é que vocês acham que está acontecendo, que acontece, né? Qualquer coisa, volta o vídeo fica aí para vocês. Segunda questão,
vocês vão também copiar no caderno todos os itens e colocar aqueles que têm a ação, né, a interferência da ação do homem causando desequilíbrio, tá? Então, pode ser mais de um aí, tá certo? Então, pausa o vídeo, copia os itens, copia direitinho, sem preguiça, tá? E me manda lá no Zap. A última questão, ela é dentro do ambiente criado para a turma de vocês, tá certo? Vocês vão responder lá no Padlet, no link que eu mandei do WhatsApp para vocês, tá certo? Essa questãozinha que está aqui, tá bom? Ó, vocês vão responder aqui, deixando onde tem assim, ó, adicionar comentário. Aí você copia aqui a resposta dessas 4 perguntinhas, dessas 3 perguntinhas, desculpa. Quais são as 3? Aliás, são 4, porque a primeira aqui não ficou, tá bom? 4 perguntinhas. Quais são elas? Como você observa as inter-relações no meio ambiente? Aí você vai colocar aí qual o papel do homem na rede de inter-relações, ou seja, o que é que o homem pode interferir, né? Como é possível construir um ambiente melhor? E quais as atitudes de preservação ambiental de um cidadão consciente? Não precisa ser muita coisa, você responde pequeno, junta tudo e escreve nesse espaço aqui que eu coloquei para vocês, ó, tá? Aí você vai escrever aqui, onde tem adicione comentário, essas 4 questõezinhas. Volta o vídeo, para nas questões, faz elas no caderno e aí escreve. Se não quiser fazer no caderno, já faz direto nesse comentário. Não esqueçam de colocar o nome no final para me saber que a atividade é sua. Então, a gente encerra a nossa aula, o nosso momento de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente está tendo que se inventar, né? Se reinventar nesses momentos. E eu agradeço a todos. Até o próximo encontro, a próxima aula e obrigada!